Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fisioterapeuta Empreendedor. Hoje estou com o Ernesto Ferreira, mais um fisioterapeuta, mais um empreendedor. Vamos conhecer a história do Ernesto, vamos ver o que é que ele faz, vamos ver o que é que faz a sua clínica, ou as suas clínicas neste caso. E estamos numa das suas clínicas em Belém, isto é Belém, não é, Ernesto? Restelo. Restelo, exatamente, Restelo. E portanto, seja bem-vindo. Ernesto, muito obrigado por nos receberes aqui num dos teus espaços. E eu, antes de entrar na dimensão da fisioterapia, mais concretamente, há bocado, quando chegámos, estavas ainda com calções, tinhas acabado de vir correr. O que é isso? Que papel é que representa o desporto? Imagino que é corrida na tua vida. Eu costumo dizer que tenho 3 grandes paixões na vida. Okay? Uma é a família, os meus filhos, a minha mulher, etc. Outra é fisioterapia, sem dúvida, sou um fisioterapeuta feliz porque faço aquilo que gosto. E correr preenche-me todo o resto. Os dias em que não corro, parece que o dia não corre tão bem. Como é que surgiu e há quanto tempo é que surgiu essa paixão? A corrida surgiu aos 11 anos de idade. O meu pai corria, o meu pai já fazia maratonas e eu comecei a ganhar o bichinho. Via Fernanda Ribeiro com 12 ou 13 anos na altura, que ela é 1 ou 2 anos mais velha que eu, a correr no Estádio Nacional 3.000 metros com as mais velhas e disse, ela é capaz, eu também sou, e decidi começar a correr. Aos 11 anos? Aos 11 anos. E depois, mas tiveste alguma carreira desportiva mesmo? Tentei, fui sempre um atleta que trabalhou sempre muito, mas que se calhar, em termos fisiológicos, faltou sempre assim aqui alguma capacidade para conseguir andar ao nível dos melhores. Mas ainda fiz alguns tempos razoáveis, aos 10 km e à meia maratona, até entrar para a fisioterapia. Quando entrei para a fisioterapia foi impossível conciliar as duas coisas, a corrida e deixaste de correr nessa altura? Ainda tentei de início, eu tirei o curso em Alcoitão, não é? E lembro-me perfeitamente que eu morava na Amadora, apanhava o comboio para Sintra e dava o saco aos meus colegas para levarem no autocarro e ia a correr de Sintra para Alcoitão. Quantos quilómetros é que são? Eram 9 km, salvo erro, mas a subir, ao princípio, né, subia-se da estação de Sintra lá para cima, fazia aquilo, chegava às aulas já atrasado, porque chegava a tomar banho, não tomar, etc, a aula já tinha começado, e depois às 6 da tarde, quando acabava as aulas, lá ia eu com mochila às costas para o estádio universitário, na altura, ter com meus colegas de treino para treinar também, para fazer o chamado treino bidiário, não é? E à noite estava cansado, queria era dormir, não estudava, comecei a perceber que os estudos iam começar a ficar para trás e tomei a atitude correta, acho eu, que foi optar pela fisioterapia e deixar a corrida. Mas deixaste a corrida como forma mais profissional, de alguma forma, mas continuavas a correr de forma amadora? Não, eu sei que foi o problema, devia ter tentado pelo menos correr ali 2 ou 3 vezes por semana para não perder completamente o bichinho, digamos assim, mas decidi mesmo parar completamente. Eu lembro-me que as primeiras 2, 3 semanas depois de deixar de correr tinha dificuldades em adormecer à noite porque faltava-me aquele estímulo todos os dias da corrida, aquele cansaço da corrida, não é? Deixei mesmo de correr e só voltei a correr 30 kg depois, como eu costumo dizer. 30 kg depois e quantos anos depois? Cerca de 10 anos depois de ter deixei no primeiro ano logo do curso de fisioterapia, depois comecei a trabalhar, impossível mesmo conciliar as duas coisas, até que um dia me ponho em cima da balança e vejo que tenho 88 kg no meu alto 1,69 m, portanto sou pequenino, com 88 kg, parecia uma bolinha, e decidi, não, isto acabou, vou voltar a correr, vou ter uma alimentação mais equilibrada e neste momento tenho 64 kg, portanto perdi 24 kg. E como é que é como é que é a tua rotina de treino semanal? Eu treino quase todos os dias, só não treino à quinta-feira. À quinta-feira é o dia em que entro logo aqui às 9 da manhã e, portanto, estar a treinar mais cedo para depois trabalhar o dia todo não era benéfico, não ia recuperar devidamente do treino e, portanto, não faz sentido. Mas a minha rotina é todos os dias de manhã, depois de preparar os miúdos para ir para a escola, felizmente a minha mulher tem essa possibilidade de os levar para a escola, vou correr. Portanto, às 8h30 da manhã, normalmente, estou no Estádio Nacional com o meu grupo para começarmos o treino.
e faço isso todos os dias. Depois à terça e à sexta-feira, depois do treino, ainda venho para aqui, para Belém, para aqui para o ginásio, fazer reforço muscular, porque é muito importante, fazer também um trabalho bom de mobilidade para prevenir as lesões e para poder continuar a correr. E essa paixão pela corrida levou-te ao ponto de escreveres um livro, tanto quanto sei. É verdade, é verdade. Tive o prazer de ser convidado pela editora Esfera dos Livros. Eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa teórica e que adora escrever e que adora falar muito. Eu gosto de falar sobre fisioterapia, gosto de falar sobre lesões, mas não sou um teórico, não me considero um teórico, nem gosto de o ser. Mas tive o prazer de ser convidado pela editora Esfera dos Livros. Eles surgiram ao pé de mim e disseram: olha, Ernesto, em Espanha lançamos um livro com este tema, mais ou menos com estes conteúdos. Tínhamos duas hipóteses: ou traduzíamos o livro de espanhol para português, ou convidávamos uma pessoa em Portugal que estivesse relacionada com este tema e pareceu-nos que você seria a pessoa ideal. Eu fiquei assim um bocadinho, escrever um livro, isto nunca me passou pela cabeça e tal, mas gostei do desafio. Foi mais difícil escrever o livro ou preparar-te para uma maratona? São as duas coisas difíceis, mas eu para escrever o livro tive 3 meses fechado em casa a seguir ao trabalho, né? Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de correr. Reduzi claramente a carga de treino, o volume de treino, mas nunca deixei de correr. Não cometi o mesmo erro que cometi quando tirei o curso de fisioterapia, né? Mas tive quase um ano sabático em termos de corrida, que começou nessa altura com o facto de ter escrito o livro. Tive a ajuda preciosa da minha esposa para o fazer e do meu pai, e consegui em 3 meses escrever o livro. E qual é o balanço que fazes desse processo e do resultado final? Olha, é inacreditável, que me deu um gozo brutal escrever o livro. Não estava nada à espera. Mas gostaste do processo ou gostaste do resultado, ou ambas as coisas? Eu gostei das duas coisas. Não, mas há ali umas partes do processo que não gosto, claramente não gosto. Por exemplo, a parte de... Eu ainda sou um bocadinho à moda antiga, peço desculpa, mas também já tenho 47 anos, não é? E não consigo escrever diretamente no computador ou no tablet, não consigo. Para mim, para escrever e para desenvolver a minha ideia, eu tenho que escrever numa folha. E portanto, e daí a ajuda da minha esposa, que foi fantástica, que eu durante a noite escrevia em papel, aquilo que eu achava que era importante, e ela passava também os chorões comigo ao meu lado a passar a computador aquilo que eu tinha escrito na noite anterior, não é? Porque esse processo, então, para mim, ter que escrever ao computador, isso para mim é mesmo uma coisa que eu não gosto mesmo. Mas acabou por me dar também, deu muito gozo o resultado final. E principalmente o feedback das pessoas, que sempre que as pessoas chegam ao pé de mim e dizem: li o seu livro, gostei imenso, tem-me ajudado, tem sido uma ferramenta importante, mas deu-me também muito gozo o facto de ter estado a escrever o livro e ter-me ajudado inclusivamente a organizar ideias, não é? Eu que sou um bocadinho contra estas coisas da teoria, não é? Efetivamente isto faz muita falta às vezes, e às vezes nós sabemos as coisas, mas não as escrevemos, e portanto não organizamos as ideias, e senti que fiquei melhor fisioterapeuta após escrever o livro. E o teu livro é pensado para quem? Para o profissional? É claramente para o runner. Praticante? Exatamente, para o runner, para a pessoa que corre, para a pessoa que todos os dias de manhã se levanta e vai correr, ou quase todos os dias, para a pessoa que faz da corrida um hobby, e que muitas das vezes, a maior parte das vezes, se esquece da parte importante, que é a prevenção das lesões. Porque o teu livro é mesmo sobre prevenção de lesões. Prevenção e aborda também um pouco o tratamento e a sintomatologia das lesões mais importantes na corrida, não é? Basicamente o livro divide-se ali em 3 partes, não é? Temos uma primeira parte em que se fala um bocadinho
da história da corrida e o que é maratona, por exemplo, não é? Depoimentos pessoais de pessoas em que de alguma forma a corrida mudou a vida deles. Temos depoimentos interessantíssimos de uma pessoa que era obesa e começou a correr e deixou de ser obesa, de uma rapariga que era anorética e que através da corrida venceu a anorexia, uma senhora com uma depressão muito grande que venceu a depressão com a corrida, e portanto estes depoimentos acho que vieram enriquecer muito o livro, e esta é a parte inicial do livro. Depois fala-se sobre a maratona e sobre quem tem condições ou não para fazer uma maratona. Hoje em dia trata-se a maratona por tu, e a maratona não se pode tratar por tu. A maratona é a excelentíssima senhora doutora maratona. Isto é um excelente mote que me estás a dar para umas perguntas que eu te ia fazer, mas antes queria só perguntar o seguinte, e se calhar já entroncando de alguma forma no que estás a aflorar, há muita gente hoje a correr, não é? Exatamente. Tu quando começaste a correr, quando tinhas 11 anos, e se as pessoas corriam na rua, enfim, sei lá, há 10 anos pouca gente corria na rua, não é? Sim. Já começava a haver mais, sim, mas ainda era, sobretudo em alguns horários, era um bocadinho maluco que estava ali a correr. Exatamente. Hoje é de manhã à noite, há sempre alguém a correr em todo lado. Exatamente. Primeiro, porque é que tu achas que isto aconteceu? Porque é que isto se transformou nesta moda tão massificada? Eu não acho que seja moda. Eu acho que é uma necessidade. As pessoas hoje em dia cada vez têm uma vida mais complicada, mais atarefada, mais estressante, com menos tempo, com pouco tempo para a família, com pouco tempo para o trabalho, com pouco tempo para a casa, e felizmente cada vez se criou mais o hábito que tem que se fazer desporto. E acho que a maior parte das pessoas começam a correr porque correr é o mais fácil. Epá, eu posso correr a qualquer hora. Não preciso de ir para o ginásio, chegar lá, equipar-me, tomar banho a seguir e não sei o quê. Não, eu tenho uns calções no carro, uma t-shirt e uns ténis, eu calço, visto e vou correr. E acabo a minha corrida e tomo um banho em qualquer sítio e estou a trabalhar. E essencialmente viu-se há 30 e muitos anos atrás, quando eu comecei a correr, era só os maluquinhos que corriam, não é? Eu, o meu pai e o meu irmão corríamos os três e ouvimos várias vezes as pessoas quando íamos a correr a dizer: olha, lá vão os maluquinhos, não é? Hoje em dia já não se diz isso. E antigamente quem corria era normalmente a classe pobre, não é? Era a classe com menos capacidade económica. Hoje em dia vê-se precisamente o contrário. Ou seja, o empresário que tem pouco tempo, mas que se calhar tem uma reunião às 3 e depois tem outra às 5 e a reunião das 3 acabou às 3h30 ou às 4, epá, tenho aqui uma horinha, vou aproveitar, vou dar a minha corrida. E portanto, este é o desporto sem dúvida mais fácil para a pessoa que tem pouco tempo, não é? Acha a pessoa de início. Depois entusiasma-se, começa a fazer mais quilómetros, começa a despender mais tempo com o treino, começam a vir as lesões porque não faz o trabalho de prevenção de lesões, depois isto afinal tem que fortalecer, tem que trabalhar a mobilidade. Que eu queria perguntar, porque de facto é muito fácil começar. Exato. E depois, como está tão na moda, seja moda ou seja uma necessidade, mas o que é certo é que é muito fácil as pessoas cometerem muitos erros. Porque se atiram de cabeça, muitas vezes inscrevem-se logo em provas, porque os amigos também o fazem, etc. Ou fazem trails doidos, ou maratonas logo, o que seja. O grande problema é os amigos, precisamente. O grande problema é os amigos, não é? O que se vê muito hoje em dia é: eu vou começar a correr, olha, o meu vizinho lá de cima também corre, vou falar com ele para ele me orientar. Mas o vizinho de cima, se calhar, nem para ele sabe, quanto mais para orientar o outro, não é? E, portanto, acabam por cometer imensos disparates. E muitas das vezes são pessoas que nunca fizeram desporto na vida, que não têm capacidade muscular para correr, não têm mobilidade suficiente para correr, não têm estabilidade suficiente para correr e querem correr. Eu acho que sim, essas pessoas podem e devem correr. Agora, têm que fazer um trabalho complementar, não é? E às vezes mentalizar as pessoas disto é muito complicado. Tu vês, os principais erros, ou os mais frequentes, em quem aborda a corrida, ou quem está a correr sem grande orientação? Pronto, há os erros típicos da metodologia do treino, não é? Que querem começar logo a fazer coisas que os outros já fazem, que já correm há anos, não é? Esse é logo um erro inicial. O outro é não ter condições no corpo para correr, não é? Eu se não tenho força de glúteos, eu se não tenho estabilidade, de core, eu se não tenho mobilidade do pé, não tenho mobilidade da anca, como é que eu vou correr, não é? Portanto, ok, posso correr, mas posso correr pouquinho, devagarinho, e vou aproveitar o resto do tempo para fazer um bom trabalho de mobilidade, para fazer um bom trabalho de reforço muscular, e vou
contratar alguém, vou pedir ajuda a alguém especializado que possa efetivamente ajudar nesta matéria. Não é o vizinho de cima. Vou pedir ajuda a alguém. Daí, precisamente por isto, surgiu o GFD Running. O GFD Running é um grupo de corrida, aqui ligado à nossa corrida, ligado ao GFD, que surgiu com este propósito, precisamente. Como é que isto surgiu? Os atletas, os runners, vinham à minha consulta, não é? E percebiam, eu chamava-lhes a atenção, tu para correr precisas de fazer isto, tu não podes correr assim, tens que correr assim, não podes fazer este tempo de corrida, tens que fazer este, etc. Tentava-os orientar e muitos me perguntavam, mas porquê é que tu não crias um grupo de corrida que possa ajudar as pessoas nisto? E foi isso que nós fizemos. Juntei-me ao professor António Sousa, que foi um atleta internacional português de corrida, que é um treinador credenciado, que neste momento é inclusivamente o coordenador nacional da maratona, e formamos o GFD Running com o objetivo de ajudar as pessoas. As pessoas, quando se inscrevem no GFD Running, fazem primeiro uma avaliação da biomecânica da corrida. Como é que vocês fazem isso? Temos uma passadeira com os sensores, com umas câmaras, com um programa informático que dá todo o feedback relativamente à técnica de corrida. Fazem aqui na vossa clínica? Fazemos aqui no GFD Belém, neste caso. Fazemos uma avaliação da passada também, juntamente com a avaliação da passada e a avaliação da biomecânica da corrida, podemos aconselhar as pessoas quais são os ténis corretos para usarem, porque a maior parte das pessoas compram os ténis porque estão na moda, ou porque estão em saldos, ou porque são bonitos. E o sapato que é bom para o Manel Jaquim pode não ser o ideal para o Manel António, não é? Portanto, há aqui vários fatores que se tem que ter em consideração para a escolha de uma sapatilha. Dão esse aconselhamento todo? Nós damos esse aconselhamento todo, fazemos também uma avaliação funcional após esta avaliação da biomecânica da corrida, no sentido de perceber o que é que no corpo está a levar ao erro na técnica de corrida. Não basta eu dizer ao atleta, olha, tu estás a fazer isto mal na corrida, tens que fazer assim. Ele se calhar vai se lembrar isso nos primeiros minutos, segundo minuto, terceiro minuto do treino, assim vai-se esquecer. Portanto, eu tenho que dotar o corpo dele, eu tenho que dotar o corpo do atleta, que ele tem que ser capaz, o corpo tem que ser capaz de ser o próprio corpo a corrigir esse defeito da técnica de corrida. Okay? E nós, após esta avaliação da biomecânica e da passada e etc., o atleta leva um plano individual de exercícios para fazer que visam a correção dos defeitos que estão na técnica de corrida e a correção daquilo que está mal em termos funcionais no corpo. Ou seja, vão levar com certeza exercícios de fortalecimento, vão levar exercícios de mobilidade, exercícios de flexibilidade, estabilidade, etc. Aquilo que for necessário. Dessa avaliação e prescrição de alguma forma de exercícios ou de uma certa metodologia, vocês depois treinam mesmo as pessoas, acompanham mesmo? Depois as pessoas ficam acompanhadas, têm um plano de treinos feito pelo tal professor António Sousa, que a partir dos seus objetivos da corrida, do passado desportivo, daquilo que efetivamente são capazes, é feito um plano de treino individual para aquele atleta, no sentido de poder fazer o seu treino da melhor forma. Vamos dizer que com isto tem também uma consulta de nutrição, que também é uma parte importante nestas questões da corrida, não é? Agora, vamos dizer que os atletas que aderem ao GFD Running, que vão fazer este trabalhinho todo direitinho, não vão ter lesões. Não podemos dizer isso, não é? Agora, vamos com certeza diminuir as probabilidades de ter lesões. E aumentam a performance também? E aumentar, isso claramente. Todos os atletas que entram no GFD Running aumentam a performance. Isso tem sido inequívoco. E qual é o feedback das pessoas? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Nós, inclusivamente, neste momento já nem publicitamos muito o GFD Running, porque neste momento temos cerca de 60 atletas. Uau! Sim, 60 atletas e não podemos ter mais. Não podemos ter mais. O que tu fizeste, de alguma forma, foi criar um produto dentro do GFD que visa responder às necessidades específicas de um grupo, que ainda por cima era um grupo que estava aí a explodir no mercado. Há quantos anos é que isto começou? Bem, isto começou em 2010, ok? Em 2010, que é precisamente a altura do boom da corrida,
Eu lembrei-me tive aqui um paciente que conheço há muitos anos e que trabalhava na Câmara Municipal de Oeiras, no Pelouro de Desporto, precisamente, e lembrei-me de falar com ele. Olha, existem umas provas do Concelho de Oeiras, nomeadamente a Marginal à Noite e a Corrida do Tejo, vocês não estariam interessados em ter a nossa colaboração nessas provas? Eu tinha acabado de fazer a minha primeira maratona em Paris, 2010, e vi uma coisa que nunca tinha visto cá, que era massagistas no final da prova a darem assistência e fisioterapeutas a dar assistência aos atletas. E eu pensei, isto é uma excelente oportunidade de marketing que podemos explorar em Portugal. E cheguei e falei com o Tiago, que era quem estava lá na Câmara de Oeiras, falei com o Tiago e disse ao Tiago, vocês não estariam interessados numa coisa destas? E o Tiago, falou com as pessoas responsáveis pelas provas. Sim, senhora, houve abertura da parte da Câmara Municipal de Oeiras, não havia despesas para a Câmara Municipal de Oeiras, o que nós propusemos foi uma parceria, não é? Nós facultávamos os profissionais para darem assistência no final da prova e em contrapartida, podíamos publicitar a marca, inclusive pusemos nos sacos dos levantamentos das inscrições uns vouchers promocionais com 50% de desconto, salvo erro, numa primeira avaliação aqui no GFD, e isto foi o início. E diz-me uma coisa, para eu tentar contextualizar. Isso foi antes do livro? O livro que saiu quando? Antes. O livro vai fazer 2 anos, em outubro. Foi em 2015, tem 1 ano e meio. 2016. O livro tem 1 ano e meio. Okay. Sim, foi em 2017. 17? Não, estamos 16 talvez, não sei. Okay. Outubro de 2016, sim. Muito bem. Sim. Portanto, o livro, isto porquê? Porque nós fomos andando aqui para trás, cronologicamente, não é? Mas o livro é uma expressão, é um produto para todos os efeitos. Sim. Mas é uma sequência disto tudo. Com certeza. E tudo começa na tua experiência pessoal. Tudo começa no meu regresso às corridas, não é? Nos tais 30 quilos depois, não é? Eu em 2000 e pouco recomecei a correr, mas de início só 3 vezes por semana, porque não tinha tempo para mais, e em 2008, em 2008 tive uma infelicidade na minha vida, que foi ter desenvolvido uma hérnia discal brutal nas costas, um acidente que tive em serviço com um paciente de cadeira de rodas que me caiu em cima, e tive que ser operado de urgência. E o neurocirurgião disse-me, Ernesto, tu não podes correr mais na vida. Como é que foi receber aquela informação? Foi mal. Mas lembro perfeitamente que disse à minha mulher, quando entrei para o bloco operatório, Margarida, eu se ficar bom vou fazer uma maratona. E o neurocirurgião disse, cale-se lá com essa conversa que eu já lhe disse que você não pode correr mais. Pronto. E fui operado com sucesso, muito bem operado pelo Dr. Casimiro Gonçalves, a quem agradeço mais uma vez. Fiz a minha reabilitação no GFD com muito cuidado ou de início um bocadinho negligente. Comecei a correr cedo demais, mas depois dei um passo atrás e decidi apostar muito no reforço do core. É uma coisa que eu trabalho terças e sextas, como disse há pouco, venho para aqui para o ginásio e faço trabalho de core, recomecei a correr e faço a minha primeira maratona em abril de 2010. Como é que foi a preparação para essa maratona? Foi gira, porque de início o meu objetivo era, eu quero acabar a maratona, eu quero fazer uma maratona, eu quero ser maratonista. Só que depois a gente começa a treinar e começa a se entusiasmar. E lembro-me que eu comecei a treinar, isto foi em abril de 2010, eu comecei a treinar a sério, portanto eu treinava 3 vezes por semana, passei a treinar as tais 6 vezes por semana em novembro de 2009. Em dezembro faço a minha primeira meia maratona, após este processo todo, a meia maratona de Lisboa, faço 1h26, nada de especial, mas em março vou à Póvoa do Varzim, a 1 mês da maratona, e faço uma 20-25. E toda a gente me diz, tu fazes uma 20 à meia maratona, tu baixas das 3 horas à maratona. Pronto. E eu lá fui para a maratona com o objetivo de baixar das 3 horas, acabar primeiro, mas baixar das 3 horas. Cheguei à meia maratona e disse, isto afinal é muito fácil, toda a gente diz que isto é difícil, isto é muito fácil, e aventurei-me a ir mais rápido, e depois levei com o famoso homem da marreta, que aparece ali mais ou menos aos 30 km, neste caso a minha apareceu-me aos 35. Quase ali a chegar ao fim. Quase aí falta muito, e demorei, por exemplo, no último quilómetro, 8 minutos e tal a fazer 1 quilómetro.
E acabei por fazer 3 horas e 4, não fiz abaixo das 3 horas. Vi os pacers das 3 horas a passar por mim, aos 40 km, eu a tentar ir com eles e não consegui. E o corpo não respondia. O corpo não respondia. Pensaste em desistir? Eu deixei de pensar. Quando a gente vê aquelas imagens de alguns maratonistas a deambular e a cair e não sei o que, diz, ai, a mim isto nunca me vai acontecer. Mentira, a mim aconteceu-me. Eu não sei o que é que me aconteceu, porque eu tive ali um apagão a determinada altura, eu acordei, entre aspas, agarrado ao gradeamento, a gritarem pelo meu nome, porque a gente leva o nome no dorsal, e olho para a frente e a meta estava lá à frente, e fui acabar a maratona, não sei quanto tempo tive ali, não faço ideia. Sei que o último quilómetro, pelo meu GPS, demorei 8 minutos e tal a fazer, e portanto devo ter estado ali um bocado parado. O desafio é mais físico ou mental? É as duas coisas, mas é muito mental, e para se fazer uma maratona tem que se ter muita cabecinha, Um pequeno erro é o suficiente para se hipotecar tudo. Como assim? Eu dou-te um exemplo, a minha melhor maratona, que foi em Sevilha, 2014, salvo erro, fiz 2 horas 46:18, eu fui sempre com muito juizinho até aos 30 km, no programa estabelecido, que na altura era 3 minutos e 57 por quilómetro, lá fui eu e aos 30 km senti-me muito bem e acelerei, passei aquilo para os 3,50 e pouco por quilómetro, e isso foi uma boa decisão porque eu estava bem, mas lembro perfeitamente a passar na Praça de Espanha em Sevilha, senti-me, aliás, antes da Praça de Espanha, quando entramos nos jardins, senti-me ali o melhor corredor do mundo. Estava eufórico, sentia-me muito bem e acelerei ainda mais, e quando o relógio apita ao quilómetro e me diz que fiz 3,43 nesse quilómetro, eu disse assim, já fui, eu percebi que ia pagar aquilo, e paguei. Aos 40 km apareceu o homem da marreta. Já não foi aos 30 e tal, foi aos 40, e perco nos últimos 2 km, a maratona são 42,198, portanto ali os últimos 2 km e 200, digamos assim, perco ali à vontade 1 minuto. E portanto podia ter feito um melhor resultado. Aquele quilómetro demasiado rápido hipotecou os últimos 2. Ter controlado a ambição é muito complicado. Não pensar só naquele instante, mas pensar qual vai ser o preço a pagar mais tarde. É um exercício que se tem que levar a cabo na maratona, é isso? E eu acho que faz de nós uns homens muito mais... Qual é o transfer, exatamente essa pergunta, que fazes disso para a tua vida? Faz muito para a minha vida profissional, faz imenso. Teres a mais calmo, mais capacidade de planeares mais, por exemplo. Exatamente. E ter a capacidade de perceberes até onde é que podes ir. E uma das coisas que eu acho que consigo perceber muito bem aqui, eu tenho 8 fisioterapeutas a trabalhar comigo, mais 6 massagistas, mais um fisiologista do esforço, eu sei perfeitamente o que é que posso contar com cada um. E aprendeste isto com as corridas, de alguma forma? Eu acho que ajudou muito. Isso e tudo na vida, inclusivamente. Tudo na vida. E diz-me uma coisa, foste operado, prognóstico relativamente... Prognóstico do médico era você só pode correr 2 ou 3 vezes por semana, 20 minutos na relva, não mais que isso. Como é que sentiste quando acabaste a maratona e finalmente conseguiste pensar no dia da tua cirurgia? Qual foi a sensação que tiveste? Por acaso, sobre isso não pensei muito. Uma das primeiras pessoas a quem eu quis agradecer foi ao médico. E lembro perfeitamente, mandei-lhe uma mensagem a dizer: acabei agora a minha primeira maratona em Paris, fiz 3 horas e 4 minutos, muito obrigado pela sua ajuda. E ele respondeu-me: não é hora nem dia para brincadeiras. Ele não acreditou. Depois disso tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, ainda vamos tendo alguma relação profissional, por vezes envio-lhe alguns pacientes meus para ele os ver e às vezes operar, não é? E ele também me envia alguns pacientes para nós recuperarmos, e tive a oportunidade já de estar com ele e ele já percebeu o que é verdade e já percebeu que depois disso já fiz mais 8 maratonas, e inclusivamente agora quando tenho algum atleta que ele opera e que quer continuar a correr, envia para o Ernesto e para o GFD fazer a reabilitação. E aquela maratona é aquela primeira, aquela de que mais te orgulhas, ou não é um marco assim tão importante? Não, a maratona que eu mais me orgulho foi uma maratona e que me deu mais gozo, para mim foi uma ultramaratona. Foi em Valência, fiz a maratona, fui com atletas meus fazer a maratona.
atletas que se estavam a estrear a fazê-la. Uma das pessoas era a minha esposa, que se estava a estrear, e um grande amigo meu, que é o Vítor Carvalho. O plano de viagem era fazer os primeiros 28 km com o Vítor Carvalho e depois cruzávamos com a Margarida, com a minha esposa, e que ela aí estaria por volta do quilómetro 21 e faria a segunda parte com ela. Só que aquilo estava a correr tão bem ao Vítor e o Vítor estava tão bem que eu decidi ir com o Vítor até ao fim. Avisei a minha mulher que depois ia buscá-la, portanto acabei a maratona com o Vítor Carvalho, que fez 3 horas e 9 de estreia, que foi fantástico para ele. Só tive tempo de lhe dar um abraço e de lhe dar os parabéns e correr para trás e vir buscar a minha mulher ao quilómetro 36 e fazer os últimos 6 com ela e acabar outra vez a maratona. Acabei a maratona 2 vezes, digamos assim. O ambiente em Valência é uma coisa fantástica, brutal. Faz lembrar a volta à França em bicicleta. Se vens num grupo grande, o público tem que abrir para tu passares. As pessoas tocam-te, as pessoas chamam o teu nome, as pessoas gritam por ti. Aqueles últimos 3 km é brutal, acabas sobre a água, eles montam uma plataforma sobre a água, é lindíssimo. Eu no dia seguinte doía-me o corpo todo e doía-me os peitorais. Porquê? Porque os últimos 3 km para que o público puxasse pelo atleta que eu levava, ele levantava os braços e gritava pelo público e pedia o apoio, e no dia seguinte doía-me os peitorais de ter feito esse disparate. Mas foi a maratona que eu mais me emocionei, porque os meus atletas nesse dia tiveram resultados fantásticos, tiveram uma primeira experiência de maratona fantástica, que é aquilo que se deve ter, não é? Não foi bem o que aconteceu com a minha primeira maratona, não foi uma experiência fantástica. Isto de falar sobre a maratona deixa-me até emocionado. Mas era exatamente isso que eu estava a sentir, e aposto que quem nos vai ver também sente essa paixão, essa genuinidade, essa autenticidade, e portanto eu queria perceber se essa tua paixão pela maratona, não é só pela maratona, pela corrida, se isso é um fator determinante na tua relação com os teus pacientes, nomeadamente os pacientes que correm ou que querem correr, porque sentem desde logo essa conexão. É isso. Para já as pessoas, pelo facto de eu correr, ajuda muito a virem ter comigo. Não és só um teórico, és alguém que está ali ao lado. Não sou só o fisioterapeuta, sou o fisioterapeuta que corre. Sou o fisioterapeuta que os vai compreender. Sou aquele que não vai ter o mesmo discurso do médico, que é deixe-se lá dessa história das corridas, que isso só faz mal, não é? Portanto, eu vou fazer o máximo para que aquele atleta possa continuar a correr. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Pronto. E ainda por cima, como vou correndo mais ou menos bem, enquanto tiver saúde, não é? E nas provas acontece muito a gente ir para um lado e depois vir para o outro, e portanto cruzar-nos com os atletas mais lentos, e eles veem que eu vou lá na frente, o que eles pensam é, ele corre, ele é fisioterapeuta, corre bem ainda por cima, portanto é ele que me vai ajudar, não é? E efetivamente isto faz algum sentido, porque o atleta, quando começa a explicar os sintomas, eu já sei o que é que ele tem. Claro, já viveste, não é? Que algumas daquelas lesões eu já as tive, ou já tratei muita gente com aquela lesão, e portanto, para mim, se calhar é muito mais fácil diagnosticar, entre aspas, aquela lesão, estabelecer as causas pelas quais tem aquela lesão. Para mim é com certeza se calhar mais fácil, porque corro, porque vivo isto todos os dias. E toda esta história da tua ligação às corridas e, enfim, também como atleta e como fisioterapeuta, qual foi o impacto, no ponto de vista de negócio, que tem tido aqui na tua empresa? Era aí que eu estava a falar há pouco. Em 2010, quando começamos com esta história dos massagistas no final da prova e etc., nós éramos 2 fisioterapeutas, uma recepcionista e um massagista. Éramos 4 pessoas na clínica, no GFD. Na Amadora só. Na altura só uma clínica, na Amadora. Atualmente somos 21 profissionais a trabalhar com contrato nestas 2 clínicas, e portanto o boom da corrida e a nossa aposta em termos de marketing e de acompanhamento nestas corridas refletiu-se no negócio, claramente. Muito. Excelente. Mas este negócio começa bem antes disso. Começa algures em 1993. Eu tirei o curso em 1994, em julho de 1984, em Alcoitão. Mas como Terminaste em 94? Terminei em 94. Como te disse há pouco, eu antes corria, não é? E corria num clube que era o JOMA, Juventude Operária Monte Tabrão.
Quando eles souberam que eu estava a tirar o curso de fisioterapia, convidaram-me para ser fisioterapeuta do clube. Quando acabei o curso, disse-lhes, ok, agora sou fisioterapeuta, vamos lá negociar isto, vocês têm que me pagar como fisioterapeuta. Pagar como fisioterapeuta? Então, mas quanto é que é isso? Eu já tinha uma jogada na manga, né? Apontei assim um número muito alto na altura. Epá, nós não temos dinheiro para pagar isso. Pronto, eu já calculava. Então eu faço-vos a seguinte proposta. Vocês cedem-me o espaço, eles tinham um espaço relativamente interessante, cedem-me o espaço para eu atender os meus doentes privados, equipam o espaço com estas marquesas, com estes aparelhos, etc. Fiz-lhes um orçamento e, em contrapartida, eu trato os atletas do clube gratuitamente. Estabelecemos uma hora específica para os atletas do clube, trato os atletas do clube gratuitamente e, em contrapartida, tenho o espaço e os equipamentos para atender os meus clientes. Para eles foi fantástico, fizeram aquele investimento inicial só e tinham o acompanhamento que precisavam para os atletas. Começaste logo a trabalhar só ali ou trabalhavas noutro sítio ao mesmo tempo? Pronto, supostamente ia ser só ali, mas entretanto recebo o convite do Clube Atlético Queluz, do basquetebol profissional, para ser fisioterapeuta do basquetebol. Tinha tido já a oportunidade de tratar alguns atletas do basquete e sou convidado para ser fisioterapeuta do basquetebol, o que horário de treino que coincidia com o tal horário de atendimento aos atletas do clube do Joma, não é? Então, nessa altura, convidei uma colega minha, que na altura era minha namorada e veio a ser minha esposa, para estar comigo. Fazia ela o atendimento aos atletas do clube, para eu poder estar no Clube Atlético Queluz no basquetebol. E, portanto, isto foi tudo muito rápido. Isto foi tudo muito rápido. Eu acho que a nossa vida é feita de ocasiões e às vezes o comboio só passa uma vez, não é? E ou apanhas o comboio ou arriscas-te a não vir outra a seguir, não é? Estar atento à oportunidade, não é? E eu acho que a minha vida foi sempre assim um bocadinho. O primeiro comboio que eu não apanho e ainda bem, é, por exemplo, cumprir o serviço militar obrigatório. Eu tenho a sorte... Hoje os mais jovens não sabem, mas era obrigatório. Era obrigatório. E, teoricamente, quando acabasse o curso, teria que ir bater com os costados, como se costumava dizer, no serviço militar obrigatório. Felizmente, fico na reserva territorial, não sou chamado. O que me permite aceitar a proposta, fazer a proposta ao Joma, aceitar a proposta do Clube Atlético Queluz, começar a trabalhar logo, mal acabei o curso em julho, em agosto era fisioterapeuta da equipa profissional de basquetebol do Queluz. Outro comboio que passa e que eu aproveito é, nesse ano, o Queluz tinha lá dois jogadores, dois irmãos, que eram filhos do vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, que um dia acorda com o famoso torcicolo, não é? Aflito, cheio de dores, os filhos pedem para eu tratar o pai, eu trato o pai, felizmente trato com sucesso, ele com uma sessão ficou logo a mexer-se muito melhor e a conseguir fazer a vida dele e disse logo: Ernesto, a partir de agora você é fisioterapeuta da Seleção Nacional de Basquete. E eu ia-me caindo logo tudo, não é? Isso é que foi um bom contrato, foi uma boa entrevista, aliás. Exato. Portanto, em dezembro eu entro para a Federação Portuguesa de Basquetebol, neste caso para um projeto que havia, que era da Seleção de Cadetes, que ia ser o Campeonato da Europa cá em Portugal. Entretanto, o nosso colega José Esteves, que estava com a Seleção de Séniores, tem um curso, uma coisa qualquer, e está impedido de ir a um estágio que ia haver da Seleção Nacional de Séniores. Pedem-me a mim para ir eu, portanto, eu estava na Seleção de Cadetes, tinha-me acabado de estrear na Seleção de Cadetes, acabo o estágio da Seleção de Cadetes e vou para um torneio RTP, que havia na altura, um torneio internacional RTP, com a Seleção de Séniores em Almada, na altura, salvo erro. O que me abriu logo umas portas. Na altura o selecionador era o Vladimir Eger, um checo, um senhor já com uma certa idade, gostou muito de mim e disse: Ernesto, a partir de agora quero que seja você o fisioterapeuta da Seleção Nacional de Basquete. E fiquei com as seleções, depois fiquei inclusive como coordenador das seleções durante 10 anos. E tudo se foi precipitando assim de forma mais ou menos tudo não foi planeada? Precipitando assim, exatamente. Ou tu tinhas um planeamento muito estruturado? Não tinha, aliás, eu estava convencidíssimo, quando acabasse o curso de fisioterapia, ser fisioterapeuta do atletismo. Porque era essa a minha modalidade, não é? Mas o atletismo nessa altura ficou um bocadinho de lado, não é? E fiquei durante 10 anos claramente ligado ao basquetebol. E o teu gabinete ia continuando lá no Joma, era isso?
No Joga tivemos só um ano, depois houve ali uns problemas. Mas continuaste depois a tua atividade privada fora clubes e seleções em algum sítio? Sim, sim, depois fomos para a Amadora, para um gabinete pequeno na Amadora, no Centro Comercial Babilónia, que ainda hoje existe. Depois estivemos também ainda no Babilónia, num ginásio que havia, que era o Babilónia Gym, e só em 1999, final de 1999, é que compramos uma moradia na Amadora, que era uma casa na altura, que transformamos em clínica, tudo devidamente legalizado, devidamente aprovado pela Câmara e pela Direção Regional de Saúde na altura, e fizemos lá a primeira clínica a sério do GFD. Na altura ainda chamávamos-nos Gabinete de Fisioterapia no Desporto. Hoje assumem só o GFD, Hoje assumimos o GFD porque o desporto traz algumas pessoas do desporto, com certeza, mas também retira as pessoas que não são de desporto. Elas acham que, ok, isto diz desporto, então isto não é para mim, não é ali que eu me vou tratar. E não, nós hoje em dia estamos também muito, muito ligados às questões das patologias de coluna, e quem sofre de coluna não é necessariamente desportista, por exemplo, não é? E, portanto, retiramos um bocadinho a história que estás a contar, enfim, parece ser claro que revela um óbvio espírito empreendedor. Alguém que não só, quando identifica oportunidades, as consegue agarrar, não está ali a inventar muito, não é? Mas também alguém que se põe a jeito para ter oportunidades. Ainda por cima, com esta coisa, corrigir-me-ás se eu estiver enganado, mas não esta circunstância que não era assim tão comum como é hoje, alguém lançar o seu espaço próprio, os fisioterapeutas lançaram o seu espaço próprio nos anos 90. E, portanto, o que eu queria perguntar era, de onde é que vem esse teu bichinho pelo empreendedorismo, se alguma vez pensaste nisto assim? Era uma coisa que pensavas há muito tempo, ou por simplesmente é uma coisa que, fruto daquilo que vai acontecendo? Tu fazes-me perguntas difíceis. Eu acho que isto é intrínseco, não é? Isto é intrínseco às pessoas. Eu sempre gostei de lutar pelas coisas que queria, e eu, quando estava a tirar o curso de fisioterapia, dizia a toda a gente: eu, quando acabar o curso, vou trabalhar só no desporto. Eu só quero trabalhar no desporto. E isso era uma coisa completamente improvável em 1990 e troca o passo, não é? Toda a gente dizia que não. Aliás, estava até inclusivamente instituído, digamos assim, que quando acabavas o curso devias primeiro estagiar com fisioterapeutas mais experientes, ganhar experiência, e só depois então te poderes aventurar no mundo do desporto, abrir um gabinete privado. Tens que esperar uns anos, tens que isto, tens que aquilo. Eu sempre fui um bocadinho contra estas coisas que eram... Eu sempre fui um rebelde, não é? Eu em Alcoitão, logo no primeiro ano, fui logo presidente da Associação de Estudantes, não é? Portanto, eu acho que isto está no sangue, não é? E fui presidente da Associação de Estudantes numa altura muito importante. Se calhar a maior parte das pessoas que nos vão ouvir, se calhar nem sabem destas coisas, não é? Mas foi quando passamos de início para bacharelato e depois e foi graças a um grito de revolta grande que todos nós tivemos, nós em Alcoitão, em Lisboa, em Coimbra e no Porto, eram as 4 escolas que haviam. Reunimos muitas vezes as 4 associações de estudantes, fizemos greves, fomos ao Ministério da Saúde, fomos ao Ministério da Educação, fizemos 30 por uma linha, digamos assim, conseguimos entrevistas nos jornais, conseguimos lutar pelos nossos direitos, e foi graças a esta luta que se calhar muitos de vós hoje são licenciados, não é? Verdade, isso é não é mérito meu, é mérito desta geração que tirou o curso nesta altura e que lutou, e não foi só as associações de estudantes, todos os alunos, todos os profissionais na altura lutaram por este... E como é que tu, já agora pegando nisso que estás a dizer, como é que tu vês hoje a fisioterapia, o papel do fisioterapeuta, o reconhecimento do fisioterapeuta, no final, enfim, a meio dos anos 90, final dos anos 90 no máximo, e hoje em 2018? Qual é a diferença que tu vês? Pois, aí é que vamos entrar mesmo por aí. Vamos entrar por aí. Eu acho que podíamos ter evoluído muito mais. Eu acho que podíamos e deveríamos ter evoluído muito mais. O erro é o erro típico portuguesinho, não é?
em vez de lutarmos todos por um objetivo conforme fizemos em 1900 e poucos para tornar o curso reconhecido, não é? Se calhar devíamos ter todos continuado a lutar por tornar esta profissão ainda mais digna e com mais, como é que eu ia dizer, com mais capacidade para podermos decidir por nós mesmos, não é? E infelizmente acho que se criou muita guerra dentro da fisioterapia. Os próprios fisioterapeutas entre eles em guerra constante. Eu saí completamente fora dessas guerras, não entro por aí, tracei o meu caminho, fico muito contente por estarmos prestes a ter uma ordem, acho que é muito, muito importante para a nossa carreira, mas saí completamente fora desta guerra porque... Mas não deixas de lutar muito pela imagem da fisioterapia quando trabalhas no teu dia-a-dia, não é? Que é, aliás, aquilo que antes de mais tem que acontecer. Com certeza, com certeza. Agora, eu acho triste quando tu és fisioterapeuta, és empreendedor, não é? E quando os outros fisioterapeutas deviam ficar contentes porque há alguém a fazer alguma coisa pela fisioterapia, e eu acho que fiz alguma coisa pela fisioterapia, quanto mais não seja... Tenho 8 fisioterapeutas a trabalhar comigo, abri 8 postos de trabalho e ao longo destes 24 anos em que sou fisioterapeuta tratei milhares de pessoas e já tive mais uma dezena à vontade de fisioterapeutas a trabalhar comigo. Já tive aqui mais de uma dezena de estagiários a estagiar comigo e a estagiar connosco aqui no GFD. Portanto, acho que não tenho de forma nenhuma manchado o nome da fisioterapia e algumas pessoas às vezes quiseram fazer passar isso cá para fora. Isto é muito curioso que eu acabo de enviar uma newsletter precisamente para as pessoas que subscrevem aqui o Fisioterapeuta Empreendedor, em que, no fundo, dizia uma coisa que parece-me que está aqui a ter alguma ressonância com o que estás aqui a dizer, que é, muitas vezes, há duas maneiras de reagir ao sucesso de alguém. Uma é... vês aquele tipo a ter sucesso e, portanto, tu queres, no mínimo, fazer o que ele fez e ele, de alguma forma, motiva-te a ir mais longe. Isso é que é fantástico. A outra é aquela história do escaravelho que está a puxar o outro para ele não sair do balde, não é? E, portanto, assim eu não me sinto tão medíocre porque o outro, enfim, se ele regressar à média, eu sinto-me melhor comigo próprio. No fundo, o que estás a dizer é que essa pequena mesquinhez, essa pequena inveja, é o que muitas vezes poderá ter acontecido também na tua própria carreira, é isso? Eu acho que é isso que fez com que ao longo destes 20 anos de fisioterapia tivéssemos evoluído muito pouco a nível de autonomia. Ok? Se tivéssemos estado todos juntos a lutar todos por um objetivo comum, se calhar já tínhamos a ordem há mais tempo, por exemplo. Muito bem. Que conselho é que tu dás hoje a um miúdo que está a acabar o curso, ou que acabou há pouco tempo, e quer fazer a sua vida, porventura quer também ter o seu espaço? Que conselhos é que tu lhe deixas? Até porque o mercado, o contexto competitivo é completamente diferente, exatamente. Em 1994, quando eu tirei o curso, não havia fisioterapeutas. Claro, não é? Hoje não havia fisioterapeutas, não é? Pronto. Mas eu dou um exemplo muito típico. Eu, antes de acabar o curso, na altura, a namorada do meu irmão tinha um tio que tinha uma clínica em Porto Alegre, salvo erro, ou em Nice, ou lá como é que se chama, Nice, acho que é assim que se chama, e ele veio falar comigo e disse: Ernesto, quando acabares o curso, eu dou-te trabalho, arranjo-te colocação no Hospital de Porto Alegre e trabalhas na minha clínica e eu garanto-te no mínimo 400 contos limpos por mês, contos na altura. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Ainda hoje. Pronto. E eu olhei para a proposta dele e disse: vou pensar, e recebi a proposta do Clube Atlético Queluz para ganhar 75 contos por mês e preferi ir para o Clube Atlético Queluz ganhar 75 contos por mês. Mas fui construir a minha carreira. Pensar como se pensa na maratona, tem que se pensar lá à frente. Exatamente. Não é? E outra coisa que eu assisti foi... Ou seja, é preciso paciência. É preciso paciência. E, repara, nos primeiros 10 anos de profissão, eu encontrava-me com os meus colegas de curso e via-os já todos com bons carros, boas casas, com família, com a vida organizada, não é? E eu tive 10 anos muito difíceis. Os meus primeiros 10 anos de profissão foram muito difíceis, mas eu sabia que estava a traçar o meu caminho e enquanto não tens obrigações, não tens filhos, não tens família,
luta pelos teus objetivos, luta pelos teus objetivos. Agora, não te precipites. O que eu vejo muito também agora nos fisioterapeutas recém-formados é que também querem tudo de uma vez. Calma. É que é preciso pensar que, de facto, aquele que acabou uma maratona em 2:46 é o que seja, teve que fazer muito treino, não é? É como um negócio qualquer. Eu costumo também dizer muitas vezes que é preciso ter alguma paciência, porque quando nos comparamos com aquele que já está no mercado há 20 anos, e se estiver no mercado há 20 anos a fazer um bom trabalho, é muito difícil que eu em 6 meses eu consiga atingir aquilo que ele anda a fazer há 20 anos, não é? Óbvio. E é impossível eu em 6 meses querer aprender tudo. O que eu vejo um bocadinho nos fisioterapeutas recém-formados é que querem, vai haver o curso de não sei o que eu vou fazer, vai haver o curso de não sei o que eu vou fazer. Eu acho que sim, devem fazer formação. Agora, devem pensar o seguinte, eu vou fazer esta formação e eu depois posso aplicar aquilo que vou aprender? É que se eu não posso aplicar aquilo que vou aprender, eu só vou gastar dinheiro. Não é? E o que eu vejo atualmente é que às vezes os fisioterapeutas ainda não têm a manualidade e o raciocínio clínico suficiente para fazerem tanta formação, ok? Eu aqui, se calhar, vou ferir algumas suscetibilidades nesse aspecto. Eu não sou contra o recém-formado fazer formação. Pelo contrário, sou a favor, ok? Mas o que eu vejo na maior parte das formações que eu vou fazer, sim, porque eu vou fazer formação, eu vou aprender com outros, tens uma lista, ok? Vou fazer formações com a BioWiser, vou fazer formações com a Master Therapy, ok? Vou fazer formações lá fora, ok? E o que eu vejo essencialmente cá em Portugal, quando vou fazer alguma formação, é que eu sou sempre o mais velho. É verdade. Eu sou sempre o mais velho, ok? E aqui estou a criticar os fisioterapeutas mais velhos que acham só porque já têm 20 e não sei quantos ou 30 e não sei quantos anos de experiência que já sabem tudo. Totalmente. Mentira. Nós temos que nos ir atualizando. Isso é uma coisa que nós fazemos obrigatoriamente aqui no GFD. Neste mês de Abril eu vou ter 4 fisioterapeutas em formação. 4, ok? Não é? E os fisioterapeutas que vão em formação cá, quando chegam, transmitem aos colegas aquilo que aprenderam. Fazemos mini reuniões para se transmitir aquilo, workshops, o nome que lhe quisermos chamar, para aquele fisioterapeuta que foi aprender uma determinada técnica ou um determinado método possa transmitir aos seus colegas, não é? E por isso é que eu gosto de trabalhar com gente jovem. Okay? Eu não contrato para o GFD fisioterapeutas experientes e não tenho nada contra eles, pelo contrário, ok? Mas queres ir moldando? Eu não quero ferir suscetibilidades, ok? O GFD é um projeto... Ferir algumas, ok, vou ferir algumas. O GFD é um projeto meu, ok? Eu tracei um caminho. Em termos de trabalho, é assim que eu gosto que as coisas sejam feitas. Posso dizer, modéstia à parte, que tem tido sucesso na maior parte das vezes. Obviamente que às vezes podemos não ter sucesso, óbvio, ok? E, portanto, eu não quero ter aqui um fisioterapeuta que trabalha de uma maneira e outro fisioterapeuta que trabalha de outro. Não, nós temos aqui... Uma cultura, um método de trabalho, ok? E, portanto, é mais fácil um fisioterapeuta recém-formado chegar e perceber isto e adaptar-se a isto e tem vontade de aprender e tem vontade de fazer as coisas, não é? Tive na história do GFD algumas vezes contratado alguns fisioterapeutas com mais experiência. É complicado, vêm já com alguns vícios, vêm já com algumas formas de trabalhar e é depois difícil se adaptarem a esta forma de trabalho, ok? Eu não estou a dizer que a minha forma de trabalho é que é correta, mas é a minha verdade, ok? É a minha verdade e é assim que eu quero continuar a trabalhar. Estás no meu direito. Estou no meu direito, não é? Estou no meu direito. Ernesto, tu se voltasses hoje, enfim, se pudesses falar com o teu eu do fim do curso, ali naqueles jardins de Alcoitão, e sabendo aquilo que foi a tua carreira, dirias alguma coisa para ele fazer alguma coisa diferente daquilo que fizeste? Fiz muita asneira, Acho que todos nós fazemos.
fiz muita asneira. Essencialmente o que eu vejo hoje em dia, às vezes lembro-me de determinadas situações, sei lá, tratei um paciente em 1987, em 97, que tinha uma patologia assim assado e que o tratei e não consegui tratá-lo e não sei o quê, e eu às vezes ponho-me a pensar, eu gostava de o ter aqui hoje outra vez, porque eu acho que hoje já tinha os skills para o poder tratar, não é? És melhor fisioterapeuta hoje que eras antes, claro. Mas do ponto de vista da tua gestão de carreira, há alguma coisa que tu achas que podia ter sido ou devia ter sido substancialmente diferente, ou se pudesse ter feito de outra maneira, não tido se calhar 10 anos tão duros e tinhas só tido 3? Algumas coisas que seria diferente? Olha, vamos por aqui. Eu estou no meu 3º relacionamento amoroso, digamos assim. Casei 2 vezes, outra vez não casei, mas tive 2 filhos. E portanto, estou com a minha atual mulher há 15 anos. Okay? Coincidência ou não, foi quando as coisas começaram efetivamente a melhorar muito, e se calhar os meus primeiros anos pós-profissionais, pós-formação, foram muito instáveis. A minha vida era muito instável, emocionalmente estava muito instável, e isso obviamente que se transmitiu no GFD. O GFD passou por momentos complicados. Okay? Mas isso não se chama crescimento? Maturidade. Sim, mas o crescimento podia ter sido mais sustentável, ok? Eu dou-te um exemplo. Não estou a dizer crescimento pessoal, no fundo é o reflexo do crescimento pessoal. Mas acho que fez de mim um melhor homem, estes erros todos que cometi imensos erros, ok? A gente quando termina uma relação amorosa, a culpa nunca é só de um, a culpa é sempre dos 2, ok? Eu vou-te dar um exemplo. Quando abrimos em 1999 o GFD Amadora, na altura tinha um orçamento de obras e de equipamento e tal, e era um orçamento consciente. Eu sabia que podia pagar aquilo. O problema é o já agora. Nos orçamentos isso nunca corre bem. Exatamente. Olha, já agora vamos pôr este chão que é melhor que o outro. Olha, já agora vamos criar aqui este espaço assim. Já agora vamos comprar este móvel que é melhor que o outro. Já agora vamos comprar este equipamento que é melhor que o outro. E quando dás por ela, o orçamento que tu tinhas não tem nada a ver. Ok? E nessa altura passei por momentos muito complicados. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que uma vez estava em Queluz, fui fazer um domicílio e olhei para o ponteiro do gasóleo e não tinha gasóleo no carro. E olhei para a carteira e não tinha dinheiro. E sabia que os cartões não tinham dinheiro. E sabia que os cartões Visa já estavam mais que cancelados. Ok? E fui a pé de Queluz, Monte Tabrão, para a Amadora. Fiz o meu dia de trabalho, a minha tarde de trabalho neste caso, e com esse dinheiro voltei a Queluz, Monte Tabrão, e deixei o carro ao pé da bomba de gasolina e fui pôr gasóleo no carro para poder ir para casa. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isto. Agora, podia ter evitado, podia ter tido mais planeamento, menos já agora na altura, não é? Mas pronto, acho que também me ajudou a gerir melhor a minha vida também. E o que é que, e agora para o futuro, o que é que podemos esperar de ti? Eu não quero crescer muito mais, e não quero que o GFD cresça muito mais. Quando cresces muito, quando dás um passo maior que a perna, depois o trambolhão pode ser grande, não é? Nós temos crescido de uma forma sustentável, ok? Por exemplo, aqui onde estamos neste momento, o GFD Belém de início era só uma loja, agora são 2, ok? Existe aqui uma 3ª loja ao lado que gostava futuramente de pegar nessa loja também, e portanto neste momento temos 220 metros quadrados de clínica aqui e passaríamos para 330 metros quadrados. E é esse o objetivo a curto, médio prazo. Não tenho o objetivo de abrir mais GFDs, não. Controlar 2 já é muito difícil. Tenho a ajuda preciosa da minha esposa, que é a diretora-geral aqui do GFD, que vai controlando essas coisas todas. Tenho a ajuda preciosa da minha administrativa mais antiga, que é a Ana Paula Homem, que gera aqui as contas todas também. Mas gerir 2 clínicas já é muito difícil. 3 é impossível. É impossível. E o GFD ainda tem aqui um problema grave, e esse é que eu quero corrigir. O GFD ainda é muito Ernesto. Ou seja, as pessoas quando vêm ao GFD querem vir ao Ernesto, ok?
E a primeira avaliação, 85% das vezes, 90% das vezes, as pessoas querem que seja o Ernesto. Depois não se importam de ser tratados por outros fisioterapeutas. E eu quero cada vez mais que o GFD seja o GFD e o Ernesto, se tudo correr bem, brevemente vai se reformar. Porque já está cansado. Ernesto, muitíssimo obrigado eu acho que foi uma excelente conversa. Por tudo aquilo que tu partilhaste, do ponto de vista pessoal, da tua história, sem preocupação nenhuma enfim, quando pintares uma história mais cor-de-rosa do que aquela que foi mesmo, com uma série de dicas que eu acho que são um verdadeiro manancial, que quem quiser ver esta conversa, ou quem a vir, eu acho que pode ver, voltar atrás, ver de novo, pode voltar a ver daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, e portanto, sinceramente, muito obrigado. Nós nunca tínhamos estado ao vivo, nunca nos tínhamos cruzado ao vivo, é verdade. Já tínhamos aí uns pontos de contacto em comum, mas eu que ia estar aqui em Lisboa e nesta saga do fisioterapeuta empreendedor, fisioterapeuta Ernesto Ferreira é uma pessoa com quem eu tenho que falar, e portanto, ainda bem que o decidi fazer, ainda bem que tu aceitaste de forma imediata, porque eu creio que isto corporiza muito bem a missão desta rubrica do fisioterapeuta empreendedor, que é não só inspirar por inspirar fisioterapeutas, e não só, porque acho que estas conversas têm um âmbito muito para além da fisioterapia muitas vezes, mas inspirar com informação útil, desde logo partilhando experiência de outras pessoas que podem facilitar o caminho de quem ainda não fez, ou mesmo quem já tenha começado a fazer, possa refazer de alguma forma. Portanto, repito, está aqui uma série de informações na primeira pessoa que são extraordinárias, e eu queria só, para terminar, dizer uma coisa que me apercebi, e apercebemos todos seguramente ao longo desta conversa aqui com o Ernesto, que é algo muito particular e muito curioso. O Ernesto referiu imensas vezes o nome próprio, os nomes das pessoas a quem ele está de alguma forma grato. É uma coisa que eu reparei, desde o cirurgião aos seus colaboradores, por aí fora. Portanto, Ernesto, acho que isso revela uma forma também muito humana de seguramente estás na vida, e pronto, está tudo dito. Muito obrigado pela sua atenção. Já sabe, http://fisioterapeutaempreendedor.pt. Se ainda não subscreveu, subscreva. Eu também vou partilhando algumas coisas através da newsletter, e sobretudo é a maneira de garantir que nunca perde conversas extraordinárias como estas que eu vou tendo, e em concreto como esta com o Ernesto Ferreira. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado.